Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Avisa a todo mundo que o assunto do dia está no ar e hoje está imperdível. E a gente lembra você que está em casa que hoje tem as dicas da gastrônoma Luciana Luna. Vamos aprender a preparar uma cuca de leite condensado. Tô curioso? Olha só um pouquinho da receita para te deixar com água na boca. Daqui a pouquinho você vai pegar papel e caneta, aprender a preparar uma cuca de leite condensado. Agora a gente volta a falar um pouco mais sobre o que vamos debater nesta edição do programa. Hoje vamos falar sobre a importância de cuidar dos idosos. Para manter a qualidade de vida e também a saúde de um idoso, é necessário que a família tenha atenção a vários aspectos. É importante estar atento com a alimentação, atividade física, controle de medicamentos, segurança e também visita ao médico. É importante se preocupar com a vida social, não esqueça disso. Por mais independente que seja esse idoso, os cuidados gerais mais importantes devem ficar a cargo de outra pessoa que possa estar bem presente, como por exemplo um cuidador familiar ou um profissional. E entre as tarefas que são comuns que o idoso precisa de ajuda, entre essas tarefas estão cuidar da higiene pessoal, fazer compras, preparar as refeições, ir ao médico e lidar também com as finanças pessoais. Aqui no nosso estúdio vamos debater muito sobre esse tema, os cuidados com a pessoa idosa, com a alimentação desse idoso. O que é que o idoso tem comido aí no dia a dia? O que é que você tem dado para o idoso fazer como refeição? Vânia Cruz, ela é nutricionista, já está aqui no nosso estúdio e vai trazer muitas dicas e orientações aqui no nosso programa sobre os cuidados com a alimentação da pessoa idosa. Desde já, quero dar boas-vindas aqui à nossa convidada. É um prazer recebê-la aqui no Assunto do Dia. Fique à vontade e seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Um convite especial feito para uma profissional especial, porque ela lida no dia a dia com a alimentação e a alimentação dos idosos é algo muito importante. Tem que ter esse cuidado, porque com o passar dos anos, nossas papilas gustativas elas vão envelhecendo também. E com isso o idoso vai perdendo o apetite. Aí a pessoa que cuida desse idoso, seja um familiar ou um profissional, precisa estar mais atento ao que se dá a esse idoso para comer, não é verdade, Vânia? Verdade. Com o envelhecimento, acontecem várias alterações e justamente há uma diminuição nessa vontade de comer, diminuição de sede, de vontade de comer. Várias alterações fisiológicas são realizadas nesse envelhecimento, então é necessário realmente estar presente para ajudar esse idoso a se alimentar melhor, fazendo uma alimentação mais diversificada, apresentando a alimentação de forma, vamos dizer, verduras cortadas de forma diferente, fazendo receitas diferentes para que essa pessoa tenha mais vontade de se alimentar. Por isso, que é importante ele ter alguém cuidando, porque o idoso, às vezes, ele até enjoa da comida que ele faz todos os dias. E quando você tem essa preocupação em mudar o cardápio, em reeducar esse idoso, a alimentação fica mais interessante, porque também nessa fase da vida, na boa idade, como muita gente fala, é preciso se alimentar de forma correta, porque os idosos também gastam energia, e a energia que a gente gasta, ela só é reposta, com a alimentação, não é verdade? Verdade. Há uma necessidade de energia, de proteínas, de carboidratos, de nutrientes, como os minerais, as vitaminas, e uma alimentação completa vai oferecer todos esses nutrientes para que esse idoso viva com melhor qualidade de vida. Da alimentação, café da manhã, o que é que não pode faltar no café da manhã do idoso? A gente fala no idoso de modo geral, porque tem alguns idosos que precisam de uma atenção, porque tem ou diabetes, ou tem hipertensão arterial, mas no todo, não classificando como diabético ou como hipertenso. O que é que não pode faltar no cardápio desse idoso? Uma fruta cai bem logo pela manhã? Sim, uma fruta, Para você ter uma alimentação completa, o ideal é que você combine, um carboidrato complexo, como tipo um tubérculo, Que é muito disponível aqui na nossa região. Uma batata doce, inhame, macaxeira de preferência. Associado com uma fruta que pode ser mamão, que vai melhorar esse trânsito intestinal, O intestino vai funcionar melhor. Pode ser laticínios, leite ou derivados, no caso.
sementes também, porque vai oferecer também gordura de boa qualidade para essa refeição. Uhum. E da refeição, né? É preciso fracionar também essa refeição? Preciso ter quantas refeições em média assim por dia para essa pessoa idosa? Geralmente a alimentação a gente divide de 5 a 6 refeições, né? 3 refeições principais, que seria o café da manhã, o almoço e o jantar, e 3 lanches pequenos, como o da manhã, da tarde e um antes de dormir. Isso aí ele vai melhorar, né, o funcionamento do intestino, né, vai dar energia, suporte energético em várias etapas do dia, né, vai diminuir o risco de a pessoa ficar muito tempo em jejum, e nesse caso, se esse idoso for diabético, isso é prejudicial, né, à saúde dele. Tem que ter muita atenção a isso, né, esse quesito Verdade. alimentação, porque na boa idade é preciso viver bem, né, viver mais, mas viver também com qualidade, e a alimentação também faz parte. A gente sempre lembra, atividade física também tem que estar presente nessa fase da vida, pode ser uma caminhada, uma hidroginástica também, né, que tem menos impacto, uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Esse tripé, né, faz muita diferença para se viver bem e viver mais, e viver com qualidade, que é mais importante, né? Com certeza. A alimentação tem que estar associada a uma atividade física. O ideal é que o idoso procure uma orientação médica para que ele libere, né, para a atividade física mais ideal para ele, devido a algum problema que ele tenha de saúde. Mas juntar a alimentação com a atividade física, com certeza, vai trazer muitos benefícios para a saúde desse idoso. Não só para o idoso, mas eu acho que a gente deve iniciar desde a adolescência, né, a infância, bons hábitos. E no caso do idoso, a tendência é que ele perca peso, né, perca massa muscular, ou que ele ganhe peso porque ele vai se movimentar menos? Tem como a gente exemplificar para quem está em casa, né, nessa fase da vida? É mais fácil perder ou ganhar peso? A partir de uma certa idade do idoso, ele começa a ganhar peso. E quando ele fica numa idade mais avançada, ele começa a perder peso, né? O ideal é manter o peso dentro da normalidade, que seria um IMC entre 22 e 27, tá certo? Então, você mantendo o peso, você consegue, né, ter mais saúde e qualidade de vida. É fácil reeducar a alimentação de um idoso? Porque às vezes ele precisa readaptar aquele cardápio. Ele foi acostumado ao longo da vida a ter um certo tipo de alimentação, mas quando chega até a nutricionista, é necessário fazer ali algumas mudanças. Eles se adaptam facilmente ou às vezes tem uma certa resistência, uma certa teimosia dos idosos? Na verdade, não é fácil, porque justamente como você disse, vem de um hábito de muitos anos, porém é possível, né? É necessário um profissional que tenha a qualidade de, dar estratégias para essa pessoa, para a família da pessoa, para que ela consiga mudar seus hábitos. O querer do idoso também, que isso aí vai ser incentivado pela família, por quem está cuidando dele. E através dessa associação do profissional com a família, isso aí pode ser possível, sim. Olha só, é possível fazer muito, né, e fazer mais para melhorar a qualidade de vida do idoso que vive aí na sua casa. Pode ser seu parente, seu vizinho, seu amigo, você também pode mudar a realidade desse idoso, promover mais qualidade de vida, levar mais felicidade a esse idoso, né, que convive com você todos os dias. Daqui a pouquinho vamos trazer mais dicas de alimentação, mas agora a gente quer chamar você que está em casa a participar aqui do nosso programa. Que tal interagir com a gente? Vamos fazer isso a partir de agora. Você vai ligar para a gente para responder a pergunta de hoje. É a enquete do dia e ela vai ser lançada agora para você que está em casa nos acompanhando. A pergunta é se você possui dificuldades para cuidar do seu parente idoso. Você tem dificuldades em cuidar desse seu parente idoso? É a nossa pergunta da enquete. Parece simples, mas é um pouquinho complexa para você assumir se tem ou não essa dificuldade. Se você tem, você pode procurar ajuda sim para cuidar bem desse idoso. Se você não tem, que bom. Então continue cuidando cada vez melhor desse idoso. Você vai ligar para a gente para responder a pergunta no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. 3424-1547 e 3424-1977. São 2 números que estão ativos para você ligar para a gente, responder nossa pergunta, mandar sua dúvida também sobre o assunto. Daqui a pouquinho a gente lê ao vivo sua participação aqui no nosso programa. Se você tem internet, acessa lá também a nossa fanpage,
facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet. 992094819 é o nosso WhatsApp, também já está aqui. Ativo, você acessa, deixa sua dúvida. Daqui a pouquinho eu repasso aqui a pergunta para a nossa convidada e ela terá o maior prazer em responder a sua dúvida no 992094819. E olha só, antes de continuar aqui o nosso bate-papo, a gente vai informar você que está em casa que estamos no mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Isso mesmo, e aqui no estado de Pernambuco, o número de denúncias de violência contra a pessoa idosa tem crescido esse número. E a gente vai acompanhar todos os detalhes agora numa reportagem especial. Confira! Com a expectativa do brasileiro aumentando, é necessário reforçar a atenção à pessoa idosa. Por isso, fomos até a Delegacia do Idoso para conversar com o delegado sobre a violência contra a pessoa idosa que muitas vezes acontece dentro da própria casa. É muito importante que o público, idoso, as pessoas maiores de 60 anos, eles sintam-se vítimas, eles se entendam como vítimas. Por muitas vezes esses crimes são cometidos dentro da sua própria casa por familiares próximos. Por exemplo, o abandono da pessoa idosa, que é exatamente você abandonar um idoso nas casas de apoio, nas instituições de longa permanência, nos hospitais. Isso caracteriza crime. É uma obrigação da família estar junto, estar cuidando daquele idoso. A própria situação de maus tratos também é muito comum a gente se deparar aqui na delegacia, que é você expor a saúde, a integridade física do idoso, privando-os de cuidados necessários, como higiene, alimentação. Isso caracteriza maus tratos. Isso também é crime que está tipificado no Estatuto do Idoso. Quando a gente fala de violência contra os idosos, é preciso entender que falamos de violência física, mas também da psicológica e até financeira. Por exemplo, a apropriação de bens e rendimentos de pessoas idosas. Isso é crime que está tipificado no Estatuto do Idoso. A própria retenção de documentos da pessoa idosa também é um outro crime. Você coagir, você obrigar o idoso a contratar, a doar, a outorgar uma procuração. Por muitas vezes os idosos são ludibriados, são enganados a assinar documentos sem sequer saber o teor, o conteúdo do que está naquele documento. Tudo isso está tipificado em lei, tudo isso pode ser trazido para a delegacia para que nós possamos apurar e responsabilizar criminalmente quem assim proceder em desfavor de um idoso. A Delegacia do Idoso registra, em média, de 15 a 20 boletins de ocorrências por dia. E os números têm crescido. De acordo com o delegado, não porque a violência aumentou, mas porque as vítimas têm procurado mais a delegacia. Somente no ano de 2019, até o final do mês de maio, mais de 1.200 boletins de ocorrências foram registrados aqui na delegacia. É importante que esses casos cheguem até a delegacia, seja por meio de e-mail, através de telefone. Então, a própria pessoa pode vir aqui na delegacia e registrar esse boletim de ocorrência. Quem quiser denunciar pode se dirigir até a Delegacia do Idoso ou ligar anonimamente. A delegacia ela funciona aqui na Rua da Glória, número 301, no bairro da Boa Vista. O nosso telefone é o 3184-3773. Também pode entrar em contato através do Disque Denúncia, o Disque 100, que são telefones que servem para exatamente esses relatos. Nós funcionamos das segundas às sextas-feiras em horário comercial, das 8 até às 18 horas. Nos finais de semana, é importante que as pessoas se dirijam até as delegacias de plantão e no primeiro dia útil esses casos são direcionados para a gente para que nós demos início à investigação. Muito importante, esse trabalho desenvolvido por toda a equipe do Dr. Germano, que está à frente da Delegacia do Idoso. E a gente lembra a você que está em casa, se você é idoso e está sofrendo algum tipo de violência, seja violência física, psicológica ou até financeira, você pode ter ajuda da Delegacia do Idoso, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, 6 horas da noite. Ela fica, sabe onde? Na Rua da Glória, número 301, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. O telefone para contato, vamos reforçar para você anotar, 3184-3773. 3184-3773.
3773 é o telefone da Delegacia do Idoso. Você pode obter outras informações também. Se está sofrendo ou conhece algum idoso que está sofrendo algum tipo de violência, você pode ligar e se inteirar a respeito de que forma você faz essa denúncia, se pode ser uma denúncia anônima ou não. Então fica aí o serviço para prestar, né, a você como sociedade, que com certeza você pode precisar desse contato. Precisamos proteger os nossos idosos e precisamos pensar também de forma diferente, porque um dia, queira Deus que a gente chegue nessa boa idade, né, doutora? É muito importante a gente destacar isso, porque hoje a gente fala em prevenção, fala em preocupação com a alimentação dos idosos. E queira Deus que a gente chegue nessa fase, porque é uma boa fase. Se você vive com qualidade, se tem essa preocupação com a alimentação, você pode ter uma terceira idade ativa. Não quer dizer que é o fim da vida, não é isso? Com certeza. Você concorda, se você Vânia? iniciar, mesmo que você não tenha iniciado cedo, né, uma alimentação e uma atividade, a prática de uma atividade física, você ainda pode iniciar, né? Você pode iniciar, nunca é tarde para começar. A partir do ponto que você iniciar, comer melhor, realizar atividades físicas, o seu corpo vai respondendo, você vai colher benefícios, né, para a sua saúde. Benefícios precisam ser colhidos na terceira idade. Se você teve essa alimentação equilibrada, vai ser fácil, né, a gente perceber, porque vai ser o idoso que vai adoecer menos, por exemplo, Vânia? Justamente. Os alimentos, né, eles têm a capacidade de oferecer nutrientes que vão contribuir com o funcionamento melhor do sistema imunológico, né, e antioxidante. Então, isso aí vai retardar o envelhecimento e diminuição de doenças crônicas. Se as pessoas bem soubessem, né, o quanto a alimentação é essencial, né, e pode mudar várias coisas aí no nosso dia a dia, a gente poderia estar se alimentando melhor, de forma melhor, né, dando prioridade às coisas que a gente descasca. Os Seria alimentos mais ou mais menos naturais, assim, né? evitar os industrializados. Quanto menos você evitar, né? Quanto mais, desculpa, você evitar os industrializados, carnes processadas, né? Alimentos que contêm muitos aditivos, conservantes, isso aí você deve diminuir o máximo para que você tenha mais saúde, né? Ali naqueles produtos tem uma enorme quantidade de corantes, né? De açúcar, de adoçantes artificiais, tudo isso provoca, vai acumulando no nosso organismo, vai trazendo doenças, né, como câncer, né, como doenças neurológicas. Tudo isso está relacionado a uma alimentação. A partir do ponto que você começa a comer mais frutas, mais legumes, mais vegetais, mais tubérculos, sementes, né, isso aí você vai proporcionando ao seu corpo nutrientes que vão contribuir justamente para ativar essa reação de resgate de radicais livres, para que o seu sistema imunológico trabalhe melhor, para que você tenha menos doenças. O sistema imunológico é o que protege a gente das doenças. Sim. Ele é alimentado com o quê, né? Com coisas saudáveis só. O limão, aquela aguinha com limão logo cedo, que hoje em dia está em moda, né? Está em alta. Aquela aguinha com limão ajuda mesmo a alimentar o sistema imunológico e evitar que a gente adoeça? Sim. O limão ele tem uma grande quantidade, né, de vitamina C, né? Um dos nutrientes de maior quantidade, e além disso tem outros compostos bioquímicos que trabalham na parte de resgate de radicais livres, né, e de resgate de toxinas de metais pesados. A gente lembra, né, a gente está dando essa informação para quem está em casa, mas se quem estiver em casa quer uma dieta, né, uma reeducação alimentar mais específica, é importante procurar profissional da nutrição, porque vai levar em consideração aí vários aspectos para se passar uma reeducação alimentar. Aí leva em consideração peso, idade, o que mais vocês levam em consideração? Justamente, quando você tem que analisar que as pessoas são diferentes, cada pessoa tem uma bioquímica, né? Então, é uma individualidade bioquímica. Então, você precisa, o que eu prescrever para você é bom para você, mas pode não ser bom para outra pessoa, né? Principalmente idosos que têm vários tipos de doenças já associadas. Então, o ideal é que você realmente procure um nutricionista, faça a sua dieta personalizada. Ali na consulta, o nutricionista vai verificar, através da análise de sinais e sintomas, se tem doenças, né, quais são os sinais, quais são os sintomas, verificar se há alguma deficiência, analisar exames e aí sim prescrever uma dieta que seja para você realmente. E não você estar copiando o que tem na internet, a dieta do seu parente ou do seu vizinho. Pode funcionar para ele, mas para a gente Justamente. não. Agora, uma coisa que eu ouço muito falar em relação ao metabolismo, que com o passar do tempo ele também
vai diminuindo um pouco mais, ele vai desacelerando, né? E isso proporciona a gente ganhar um pouco mais de peso por conta que esse metabolismo vai ficando mais lento, mais preguiçoso. Quanto mais eu como, menos eu gasto. Seria mais ou menos assim? O metabolismo está relacionado à perda de massa magra, né? Com o passar dos anos a gente perde massa magra e aí aumenta o percentual de gordura. Então, massa magra são os músculos. Músculos, né? Ossos. Você vai perdendo esse material e vai aumentando a composição de gordura no seu corpo. Então, o ideal é que você faça o quê? Justamente a atividade física para que esse metabolismo ele fique mais acelerado, você perca menos massa, pelo menos mantenha essa massa e o percentual de gordura também baixa e fica dentro dos níveis normais. Consequentemente, você terá menos doenças, principalmente as cardiovasculares. Por isso que é muito importante essa atenção especializada, porque você vai ver quantidade, né? Na boa idade, o idoso, ele precisa também pesar o quanto de alimentação ele vai comer. Ou dá para passar alguma coisa a mais ali para esse idoso como um bônus? Ou não? Tem que saber a quantidade. Nada de exagero. Eu acho que assim, você tem que ter um equilíbrio, né? Se você está dentro do seu peso normal, né? Você pode comer um pouco mais. Se você precisa perder peso, aí você vai precisar restringir um pouco. Mas nada que seja restrições severas. Eu acho que você tem que ter um equilíbrio e você se alimentando bem com frutas, legumes, vegetais, tubérculos, você consegue ter uma alimentação boa que sacia bem, né, que deixa você saciado e você não precisa de grandes volumes. Então esse grupo alimentar nunca vai estar fora de moda, né? Os tubérculos, não. As folhas, né? Os vegetais verdes escuros também tem uma grande concentração de cálcio, porque nessa boa idade, né, existe também essa dificuldade de absorção do cálcio, que é muito importante para os ossos. Verdade. Então, pode fazer um suco verde, vai funcionar? Sim, sempre com couve, né? Utilizar brócolis, o próprio espinafre, né? Você pode fazer um refogado de espinafre, colocar com ovos no café da manhã, acrescentar sementes, né? De gergelim, que também tem cálcio, a chia também tem cálcio, quer dizer, fica um café da manhã bem rico em cálcio, né? Porque ovos, as sementes e a folha lá refogada dentro dos ovos. Quer dizer, já é uma forma diferente de você se alimentar no café da manhã, acrescenta uma fruta, coloca lá um pedacinho de macaxeira, ou de inhame, ou de batata doce, e aí você tem um café da manhã super completo e super nutritivo. Agora vamos àquela rápida pausa, é aquele tempo para você pegar um cafezinho, fazer um pãozinho aí, uma alimentação mais saudável. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Fique atento e até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os cuidados com a pessoa idosa. Isso mesmo, e a partir deste momento tem as notícias da internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem vai trazer essas informações para a gente a partir de agora. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do Estadão. Depressão em idosos, pouco recorrente, mas de forte impacto social. Chegar na terceira idade, para muitas pessoas, é um período de transição na vida. O perfil da maioria das pessoas que chegam a mais de 60 anos mostra que eles encaram com mais disposição essa nova fase. 73,2% sentem que são mais jovens do que a idade que possuem. Mas uma parcela da população desta faixa etária acaba se isolando por problemas físicos e emocionais. A prevalência para o diagnóstico do transtorno depressivo é pequena, de 3 a 6%. Porém, quando são observados sintomas de depressão entre idosos, esse número aumenta de 15 a 33%. A psicóloga e mestre em gerontologia Samila Battistoni explica que a identificação de sintomas isolados ou associados à síndrome depressiva são encontrados com muita frequência em idosos e é comum verificar casos em que há baixas expectativas futuras e dificuldades em recursos para enfrentar os problemas que ocorrem durante a vida. Agora a gente volta ao estúdio para comentar um pouquinho mais sobre esse assunto. Com você, Valdson. A gente agradece a Tânia Silva pelas informações da internet e vamos seguir para comentar mais, né, o que foi dito agora no Notícia da Internet. Vamos comentar com as nossas convidadas, porque estamos recebendo aqui um reforço no nosso bate-papo. Quero apresentar você que está em casa, a nossa segunda convidada, a doutora Flávia Goldman.
Ela é médica, Olá. membro da Sociedade Alemã de Geriatria, é preceptora também da Residência Médica de Geriatria do Hospital Português. Doutora Flávia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada. Fique à vontade, esse espaço também já é seu, né? Você que sempre ajuda a gente a cuidar melhor dos nossos idosos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fique à vontade para a primeira saudação a quem está em casa. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui com vocês, estou sempre à disposição, falando sobre o tema um pouco que a colega apresentou no vídeo, depressão em idosos, ela realmente é bem mais prevalente do que nós imaginamos, mesmo porque existe uma tendência a negar os seus sofrimentos, então existe uma quantidade alta de falso negativo para a depressão. Falso negativo é que nós temos assessment screenings, que são testes que nós fazemos, inclusive, em consultório, escalas que podem nos direcionar a entender se esse paciente estaria, assim ou não, com depressão. Isso aí é um instrumento, mas diante desses instrumentos existem também falsos negativos, porque uma pessoa, por exemplo, pode não querer lhe contar numa primeira consulta: o senhor dorme bem? Aí ele diz: durmo. E aí, no teste de depressão, que a gente faz uma escala, ele não pontua como se fosse chance de ter depressão. E já quando nós, médicos, pormenorizamos essa pergunta, quer dizer o seguinte: então, a partir de que horas é que o senhor dorme mesmo? Olha, eu durmo às 11 e quando é 3 da manhã eu acordo e depois eu fico acordado. Então, esse sono não foi bom, mas ele lhe disse que foi bom. Então, ele negou a sua tristeza, ele achou que essa tristeza de dormir mal, ele merece. E essa sensação de merecimento do não bom é característica de depressão. É só um exemplo. A gente viu também na notícia da internet, né, que não é muito recorrente esse quadro depressivo, né? O número não é alarmante, mas o impacto social é que é mais alarmante. Porque ele se priva de muita coisa. Seria mais ou menos assim, a gente poderia compreender, Eu ia doutora? dizer diferente, que essa pesquisa da internet, a gente tem tanta pesquisa, né? São Mas várias que a pesquisas. prevalência de depressão em idoso varia em documentação de 25% a 45%. A maioria dos textos dizem 35% de prevalência em depressão em idoso, tá? Então isso é alto e poderia ser mais, porque em momentos de transformação do corpo, de você perceber diminuição de força, diminuição da beleza que foi determinada pela sociedade, do que seria beleza do corpo. Todos esses itens corroboram para um desenvolvimento de humor deprimido, e aí é que a gente não deveria confundir humor deprimido com depressão, mas esse estaria presente no quadro de depressão. E não deixar passar esse diagnóstico. É bem comum isso. Então, inclusive, dentro da residência médica, nessas escalas que nós aplicamos, às vezes eu pergunto: esse paciente que já teve na sua anamnese, já retirou um rim, fez uma cirurgia que ficou sem rim, certo? O outro funciona. E você pergunta: e o senhor está bem? O senhor se sente bem e tal? Aí eu pergunto para o meu colega: ele pontuou quantos pontos na escala de depressão? Ele: não pontuou nada não, doutora, está bem. Aí eu digo: peraí, deixa eu entrar na sala. Aí eu entro na sala, converso com o paciente e eu digo: me diga uma coisa, depois dessa cirurgia de rim, o senhor já pensou assim, que às vezes não tem nada a ver, que o melhor era, se pudesse, Deus levar? Aí ele: sim, doutora. Então, em um segundo, é um jeitinho de falar que requer, justamente por isso tem residência médica, um treinamento sobre a comunicação com o paciente para você retirar informações dele. Este, por exemplo, que talvez não tivesse depressão, disse que já tinha, sim, subido em prédios e olhado da altura para o chão, não tinha efetivado nada disso. Então, esse aí era um depressivo com ideação suicida, que tinha negado no nosso teste geriátrico de escala, que é de marca X, sabe? Sim. Quantos pontinhos você tem. Então, Desse jeito é mais fácil ele omitir, né, a informação. Não, quando você tem esse jeitinho e treinamento... você tem que ter um está... jeitinho para falar com a pessoa. E já pensou, já subiu num prédio, aí você pega. E dá para perceber. Dá. A negativa também pela alimentação pode ser um sinal importante, né, de uma depressão. O idoso ele não tem mais prazer em se alimentar. Muitos relatam isso no consultório? Sim, é feita uma anamnese, né? E aí a gente faz um levantamento justamente desses sinais e sintomas, e muitos descrevem justamente essa questão do sono, né? De fadiga, né? Cansaço. Aí a gente verifica que não tem mais vontade de fazer as atividades do dia. E aí a gente vai associando justamente a esses quadros de depressão, né? De falta de alguma deficiência de alguma vitamina ou de algum nutriente, e aí a gente traça a conduta de acordo justamente com a análise desses sinais e sintomas.
além, né, dessa doença psicológica, além desse problema psicológico, tem outras doenças que são comuns nessa fase da vida. A partir de agora, a gente separou aqui alguns tópicos, né, são as doenças mais comuns que acometem os nossos idosos e vamos explicar para quem está em casa a partir de que momento essa doença pode surgir, se tem tratamento específico ou se não tem, é só controle da doença, tem cura, não tem? Vamos conferir aqui. Vou pedir para que as convidadas me acompanhem aqui. Olha só, as principais doenças que podem afetar os idosos. Não é essa tela não, produção. Vamos usar as principais doenças. A tela seguinte que a gente preparou especial para quem está em casa. Daqui a pouco a gente fala sobre qualidade de vida assim, dos idosos. Mas as doenças mais comuns nessa faixa etária, a primeira aparece a hipertensão. Não sei se seria um ranking, doutora, mas a hipertensão é muito comum. É, muito a pessoa presente, idosa. sim. Que seria a pressão alta, a pressão arterial. A pressão arterial, diabetes, que seria essa doença do metabolismo do açúcar, a doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa, que atrapalha muito a marcha, a mobilidade do paciente, aumenta o risco de queda. Essas duas de cima que a gente citou, que é a hipertensão e diabetes, elas costumam surgir bem mais cedo do que quando a gente diz eu estou na faixa etária idoso. Mas como é que a gente... Por que eu me preocupo com isso? É porque eu sei que eu vou viver mais. Esse é um dado muito claro do IBGE, que nós vamos envelhecer bastante, que essa expectativa de vida não é mais a mesma como no passado. Então, eu tenho tempo de ter doenças que a gente chama crônico-degenerativas, hipertensão e diabetes, e deteriorar os meus órgãos. Porque se eu morresse cedo, eu não teria deteriorado. Mas como eu vou envelhecer, essas duas doenças se tornam bem importantes e é preciso um tratamento mais rígido enquanto jovem, para quando estiver chegando mais adiante não ter tanta dificuldade. Então, essa é uma importância desses dois primeiros itens. Sim. E a alimentação também desses dois primeiros itens deve ser algo a ser repensado, né? O senhor precisa reeducar mesmo, porque hipertenso, ele vai precisar ficar só longe do sal? Só isso vai ajudar a controlar essa pressão arterial? Não, na verdade você precisa de uma alimentação balanceada em todos os nutrientes, né? Você precisa de carboidrato de boa qualidade, proteína de boa qualidade, minerais, vitaminas, né? Compostos bioativos dos alimentos que vão servir como antioxidantes, anti-inflamatórios, que justamente vai ajudar no processo de não ter essas doenças. E aí ficar longe não só do sal, mas de toda aquela alimentação que já foi falada aqui, alimentos processados, né? Carnes processadas, aditivos, conservantes. Para ter e vida associar com qualidade precisa ficar distante. Porque tem o sódio também em alguns alimentos e às vezes nem é no sabor salgado. Não. Esse sódio vem em algum alimento doce também, né? Isso é preciso ficar de longe alcance dos idosos que têm, principalmente hipertensão e diabetes. Porque isso não vai fazer bem. Eu podia fazer um parênteses com relação a essa história do sódio. Claro que isso varia, às vezes até... Dizem que por raças também, diferentemente, eu seria mais, teria minha hipertensão, ela seria mais sensível a sódio e outros menos sensível a sódio, mas varia de estudo para estudo. Mas uma coisa importante é não restringir demais os alimentos dos idosos. E essa restrição de sódio também pode fazer com que ele sinta menos ainda um sabor do alimento e venha a desnutrir. Prestar atenção nessa aí do sódio. A gente tem como medir no sangue, através de um exame chamado ionograma, a gente vê os íons e consegue compreender essa dinâmica de sódio, potássio e outros íons. Isso é bem importante. Uma situação bem comum em idoso é ele teve diarreia, aí as pessoas dizem, vamos comprar aquele preparado da farmácia, que é aquela garrafinha que imita o soro caseiro e outras que são de marcas conhecidas, que contém, que a gente costuma dar a crianças, né? Que tem gosto de guaraná, gosto de cereja, 500 ml, uma garrafinha dessas. Essa garrafinha não é para ser dada para idoso. Certo? Isso aí é para criança que consegue eliminar facilmente potássio, sódio, o que estiver dentro dali ela consegue tomar, reabsorver e eliminar. Então, há idosos que têm um metabolismo mais lento, que acumula, por exemplo, um íon muito importante chamado potássio, que está demais em quantidade nessa garrafinha. E isso faz mal para os rins e para o coração, e faz mesmo. Então, não é difícil encontrar pacientes que, pelo desejo que a família teve, olha, eu vou dar para o meu pai, para a minha mãe o melhor, comprei aquela garrafinha, doutora, para melhorar da diarreia, e ele quase bateu na hemodiálise, porque são íons que determinam realmente. O potássio é um que diz, é o que o nefro mais se preocupa. Cadê o potássio? O potássio subiu. É uma confusão dentro do hospital. Então, a gente quis ajudar dando uma garrafinha com íons, que são bem legais, mas não para idoso. O idoso tem que medir, tem que olhar no sangue.
Tem que ter esse Por acompanhamento. favor, não a garrafinha só indo primeiro para o médico. Tem aqui a terceira doença que a gente pode listar como mais comum, a doença de Parkinson. É uma doença bem prevalente, Ela é que uma requer também doença- cuidados específicos. Ela é uma doença bem prevalente, requer cuidados específicos. O que acontece é que, às vezes, o reconhecimento dela é quando já está bem mais para frente. Então, o idoso, às vezes, poderia ter caído menos, porque um dos problemas do Parkinson é a marcha, é a pessoa andar de forma não segura. A gente chama pequenos passos, petit pas em francês, que é anda, dá uns passinhos e depois quase tropeça. Ou vai, pega no embalo, para, não anda. Tem um tal de chamado on, off. Liguei ou desliguei, do momento da doença de Parkinson. E aí é justamente quando o paciente idoso cai. E se ele tem uma constituição óssea pior, que isso pode acontecer num contexto de osteoporose, ele vai cair e vai fraturar. E Se eu essa tivesse fratura é percebido que aquele jeito de andar do idoso, porque nós costumamos achar que Parkinson é tremendo. Tá, se for assim eu também posso até achar que é. Mas é a marcha diferente que é o primeiro alerta para eu entender. Então, se eu levar uma queda, eu já vou ter muitos problemas, que seria um que a gente fala depois, que é a imobilidade. Mas quem usa o medicamento bom, legal, principal para o Parkinson, ele poderia ajeitar a sua marcha, porque ele é um remédio bem responsivo, e assim cair menos. Eu não estou querendo curá-lo do Parkinson, porque por enquanto a gente não tem, mas eu poderia evitar a queda do paciente. Uma das coisas bem importantes. E dependendo desse estágio, né, ele vai precisar de uma atenção ainda mais, né, especial, porque se ele tem esse tremor, ele vai precisar de auxílio para se alimentar. Ele não vai ter vontade de comer por conta própria, porque ele sabe que pode derrubar aquela alimentação. Então aí, né, tem que reforçar, chegar mais próximo desse idoso. O e se ideal é preocupar você com a montar uma alimentação. estrutura, né, dentro da casa ou do local onde esse idoso está sendo cuidado, para que justamente proporcione a melhor conforto a ele, né? Tipo, copos que tenham alças, né? Garfos que sejam mais grossos o cabo, para que ele possa segurar melhor. Aquelas bandejinhas que você coloca e o prato não escorrega da mesa. Algumas dessas coisas que você consegue, tipo, estruturar dentro de uma casa ou do local que ele esteja, para que ele se sinta melhor e mais confortável. Para que ele tenha quanto mais autonomia, melhor para esse idoso. Vai Justamente. fazer bem para a autoestima dele, né? Vou pedir licença aqui às nossas convidadas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Já já a gente volta. Não saia daí. Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aprendendo um pouco mais a cuidar melhor dos idosos. No bloco anterior aqui do nosso programa, listamos algumas doenças que são comuns a essa fase da vida. Aí temos agora várias participações sobre essas doenças, pessoas mandando perguntas. Vamos começar a repassar aqui para as nossas convidadas. Você que está em casa, quer interagir com a gente? 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Você pode acessar o WhatsApp, deixar aqui sua pergunta e a gente repassa para as nossas convidadas, que terão o maior prazer em responder a sua dúvida. A primeira pergunta fala sobre os idosos, né, que ficam acamados, doutora. Eles precisam de algum cuidado mais específico? Tem alguma diferença nesse tratamento ao idoso enquanto ele está acamado? Seja pelas doenças que a gente listou agora ou por outras doenças também? Sim, definitivamente. O paciente idoso acamado precisa de cuidados especiais. Um deles é sabendo que ele não mais mexe o corpo da forma certa, né? Diferentemente dos vasos sanguíneos, a nossa bomba de transmissão de sangue para o corpo é o coração. Os vasos linfáticos, eles não têm uma bomba. A bomba dos vasos linfáticos seriam os músculos. Então, quando eu me mexo, a linfa se mexe. Se eu estou na cama, eu tenho uma estase linfática e essa estase costuma ficar de acordo com a lei da gravidade. Então, embaixo do meu corpo, atrás da coxa, fica um pouco inchadinho. O braço do paciente deitado no leito, aqui embaixo, ele fala, ele está inchado embaixo, doutor, em cima não. Entendeu? Então, tem um risco maior de abertura de feridas por estase, porque essa circulação, inclusive venosa e arterial, ela está sendo pressionada pela linfa, que é essa coisa que está inchando você.
o não funcionamento disso leva a uma piora também do funcionamento do intestino, porque a linfa fica embaixo das alças intestinais também, em vez de estar se mexendo da forma normal. Alguns deles precisam de drenagem linfática para melhorar essa parte de trás, posterior, evitar o aparecimento de úlcera de pressão, que é a chamada escara, que a gente falava assim no passado, além do que a gente já sabia e que é bem conhecido, que a gente chama mudança de decúbito, mude o paciente de posição no leito. Não deixa ele sempre assim. Em algum momento ele fica à direita, outro momento ele fica à esquerda, para que ele não tenha uma pressão. Mas só a pressão não é suficiente. Eu precisaria mobilizar essa linfa. Isso é pouco falado, por isso que eu achei importante vir contar para vocês. E no caso da alimentação, para o paciente acamado, ele já tem o cuidado, né, que ele precisa ir lá no hospital. Nesse caso, a profissional da nutrição que vai atuar no hospital é quem vai passar essa dieta, se existe ou não a necessidade de uma suplementação. Tudo isso é visto de acordo com o quadro do paciente no próprio hospital, não é isso? É, isso mesmo. E no caso, assim, se ele tiver acamado e for um serviço em casa, né, também vai ter um nutricionista que vai acompanhar toda essa parte nutricional. Se ele precisar de uma alimentação via sonda, isso aí vai ser verificado pelo médico e aí uma equipe multidisciplinar. Porque fonoaudiólogo também está presente, fisioterapeuta para fazer esse exercício passivo no leito e a deglutição daquele idoso que está deitado. Então, posicionamento no leito ou na cadeira para que se alimente e não se engasgue. Isso tem a ver com a imobilidade e o risco de broncoaspiração. E a minha colega Karina Gurgel, que é especialista nisso, ela salva realmente muitos pacientes meus. Ela, acho que não ia deixar se eu não falasse isso dela. Cuidado com a broncoaspiração e com o posicionamento do corpo do paciente ao alimentá-lo. Outro cuidado, né, que você também falou aqui no intervalo do programa, que me chamou muita atenção, é a saída desse paciente do hospital. Ele ficou um certo tempo acamado. Saiu do hospital, tem que ter mais cuidados ou não? Está curado, está livre daquele problema, agora a gente descuida um pouco mais desse agora idoso. Eu vou interagir diretamente com o telespectador e dizer, você, né, que teve hospitalizado, levou seu pai e sua mãe para o hospital. Não é difícil lembrar a conversa da família e dizer, mamãe ficou 10 dias no hospital, depois de 5 dias, doutora, ela voltou e se rehospitalizou. Então, ela recebeu alta ainda doente e ninguém olhou. Não é verdade. A verdade é o seguinte, quando o paciente recebe alta do hospital, ele passou por um procedimento de uma doença aguda, onde ele tomou antibióticos que destroem a flora intestinal, que é o terceiro mecanismo de defesa imunológico nosso. Ele tem uma pele também não intacta, porque teve muitas infusões e soros, e também a pele é o primeiro mecanismo de defesa imunológico. Então, quando eu chego em casa, eu estou em reconvalescência, eu estou muito mais fraco do que eu estava antes de eu adoecer da minha pneumonia ou da minha infecção urinária. Então, quando eu não cuido delicadamente dessa fase de reconvalescência, eu readoeço. Esse tempo, existe um tempo de plasticidade, de reabilitação, pré-calculado de 21 dias. São 3 semanas mais ou menos para você entrar no eixo. Então, eu preciso de muita fisioterapia e não 2 vezes por semana. Eu preciso de fazer uma reestruturação da microbiota intestinal. Então, usei antibiótico, reconstrua, você destruiu. E a maioria, ou muitas pessoas pensam que para construir a flora é só se eu tiver tido diarreia depois de um antibiótico. Não, eu posso ter tido um intestino ainda bom que se sustentou e que não teve diarreia, entendeu? Mas ele estava adoecido, ele estava meio que quase doente. Dê um probiótico para essa pessoa, converse com um nutricionista para ajustar essa área, porque ela é o terceiro mecanismo de defesa do sistema imunológico. Não pense que isso é só ter diarreia e ficar doentinho. Eu tenho a minha defesa e ela deveria ser olhada. Eu preciso que olhe isso para a reconvalescência do paciente. E qual grupo alimentar a gente poderia, né, dizer para quem está em casa que esse grupo seria o ideal para ajudar na reconstrução? As fibras, né? As fibras, as frutas, né, os vegetais, né, todos esses alimentos fornecem fibras para recompor essa microbiota. Além disso, como ela falou, a doutora falou, a inclusão de probióticos para constituir essa flora intestinal. É importante. Iogurtes, né, naturais, porque tem probióticos também, vai facilitar aí essa reconstituição. Nós temos cepas e cepas de lactobacilos diferentes, né, que poderiam ser usados em diferentes situações. É comum ter kits com diversos lactobacilos dentro, e um que eu gosto muito são lactobacilos do leite materno, que foi um professor alemão, o professor Reuter,
ele batizou o lactobacilo com o próprio nome, Lactobacillus reuteri. Ele tem uma alta capacidade de melhora dessa flora intestinal. Então, E o paciente idoso pode... e mesmo não doente, eu digo na reconvalescência, eu poderia readoecer menos. Eu poderia fugir desse reinternamento, tentando me deixar mais estruturado, mais forte, mais justo. Então, cuide desse idoso que se internou. Não ache que saiu de férias, que agora o mal passou e alivie no cuidado. Não. Intensifique o cuidado, reabilitação em todos os aspectos. Flora, músculo, tudo isso que a gente conversou. Porque se eu não fizer isso, a chance de eu reinternar é alta mesmo. E não porque teve alta doente, mas porque eu estava fragilizado e, assim, predisponível a adoecer. A doença, né? Hidratação também. Predisposto, é algo muito importante, né? Hidratar esse idoso, porque às vezes tem idosos que não gostam muito de beber água. Aí faz o quê num caso como esse? Saboriza essa água, tenta, né, incentivar de alguma forma essa hidratação. Algumas frutas também podem funcionar como hidratantes, né, para esse idoso? A sensação de sede no idoso realmente é diminuída, né? Então, assim, é necessário que mesmo sem sede, esse idoso, ele seja ofertado água para esse idoso. Se tiver alguém cuidando dele, a pessoa tem que estar sempre ofertando, né, em pequenas porções durante o dia, né, para que ele fique hidratado, o seu intestino funcione melhor. E aí você tem que mostrar também as vantagens para ele sobre a questão dele beber água, porque ele vai dizer, não gosto de água, água não tem gosto de nada, não é? Então, assim, você pode também saborizar essa água, colocar algum tipo de fruta, tipo uma laranja ou limão, alguma coisa que ele goste do sabor, para que ele tenha mais vontade de se hidratar. Porque a desidratação pode ser algo perigoso, né? Pode levar a infecção urinária, né, doutora? Definitivamente. Então, convença o paciente a beber água. Existe uma condição também que é, eu não quero me mexer, que eu vou ter que ir no banheiro, doutora. Eu não vou beber água. Então, à noite, a senhora bebe água antes de dormir para não ter que se levantar? Ah, não. Aí tem uma teoria que acaba com essa do não dormir. Então, vamos ensinar para quem está em casa. Agora é essa mesmo, entendeu? Que a pessoa que teve a ideia de não beber água antes de dormir para evitar de levantar e fazer xixi, vai dar errado, é possível dar errado, porque a urina fica mais concentrada. Então, mesmo tendo pouco volume urinário, que não faria você se levantar para fazer xixi, esses conteúdos que estão dentro da concentração urinária, eles são irritativos da parede da bexiga e ela quer se contrair. E eu vou ter que fazer xixi. Vai dar errado. É melhor beber água, ir no banheiro uma vezinha e depois seguir assim. Além disso, ir ao banheiro é saudável, porque estimula a nossa mobilidade. Toda vez que eu fizer alguma ação para que eu não vá me mexer, eu estou me adoecendo. E toda vez que eu me alimento com fibras, eu preciso me hidratar, preciso beber água, senão vai ter uma constipação, né? É muito comum também, a gente fala que é importante comer fibras, mas se não me hidrato, eu vou ter um problema, seria a prisão de ventre. É comum também no idoso? A constipação é comum, eu acho que na maioria da população, viu? Muitas pessoas apresentando esse tipo de problema, né, devido a uma má alimentação com muito carboidratos refinados, né, com falta de água, produtos industrializados, tudo isso tem mexido com a flora intestinal, como ela falou, e tem prejudicado realmente essa questão da constipação. Então, assim, o ideal é você ter uma alimentação adequada, rica em fibras, consumo de frutas, legumes, vegetais e a ingestão sempre de muita água. Vamos falar agora sobre cuidados específicos para o inverno? Dia 15, né, deste mês começa o inverno e tem os cuidados que os idosos, né? Dia 21, no caso, a produção está corrigindo aqui, dia 21, a gente agradece a produção do programa, está sempre atenta aqui às informações, dia 21 começa o inverno. Aqui, né, um pouco sol, chove um pouquinho, a estação do ano não é muito bem definida, mas tem alguns cuidados específicos para essa época do ano. É uma época que chove mais, faz um pouquinho mais de frio. Vamos mostrar aqui na nossa tela o primeiro cuidado a se tomar é a vacina contra a gripe, doutora, e também contra a pneumonia. É um cuidado básico que a gente tem, né? Esse tipo de vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde, é importante destacar isso. Definitivamente. Tem idoso em casa, leve para vacinar. E se não puder, agende talvez numa clínica de vacinação, tente fazer um acordo que venham na sua casa ou
O sistema de saúde público também. Algumas pessoas vão visitar, acho que não podem sair de casa. E tem uma incidência ainda maior no inverno da gripe, né? Por conta da aglomeração. Exatamente, são os aglomerados. Para estiar a chuva. Justamente. Então, e esse idoso, mas eu estava em casa, não saí de casa, eu não tive como pegar. Sim, mas o neto dele estava dentro de um ônibus, que desceu do ônibus e veio dar um abraço sem lavar as mãos, né? Então, vamos lavar as mãos, né? Vamos tomar cuidado, álcool absoluto, aquele álcool 99,9%, por que não, né? Tem alguma restrição para o idoso tomar essa vacina, doutora? Se ele estiver um pouquinho resfriado, ele precisa evitar, marcar para uma outra semana? Se ele estiver doente, ele não deveria tomar a vacina, esperar a doença sair dela, né? Dessa fase, né? Mesmo porque eu também tenho uma reconvalescência. Quando eu estiver saindo da reconvalescência, seria o momento. Após as 3 de semanas vacinar. de voltar ao Ou hospital. assim, se você tiver com medo, porque a qualquer momento eu também posso pegar, né? Isso, é verdade. Talvez eu não esperasse as 3 semanas, mas eu esperasse 2. No meio do gap da melhora, aí vacinava o paciente sim. Próximo tópico fala sobre manter, né, seu corpo aquecido. Uma sopinha ali para o idoso vai fazer bem? Vai ajudar a aquecer um pouco mais? Ou o alimento muito quente não é bom para o idoso? O ideal é que esse alimento não esteja nem muito quente nem muito frio, né? Devido a alterações que acontecem no tecido da boca com o passar da idade. Então, assim, você oferecer o alimento na temperatura que o idoso consegue comer com conforto. Nem muito quente, nem muito frio. Próximo ponto, vamos aprender mais aqui sobre os cuidados com os idosos. No inverno, está chegando aí a estação mais fria do ano. A gente fica nessa expectativa. Será que vai fazer frio mesmo aqui na região metropolitana, hein, doutora? Como faz lá na Itália, né? Que a senhora costuma Eu viajar gosto bastante. muito da Alemanha. Alemanha. É a minha segunda casa. Lá faz frio, né, doutora? Faz frio, sim. Ali é inverno, de fato. Mas em relação, eu estou vendo aqui o item abaixo, que é a vitamina D, né? Sim, que o tem próximo falar. item aqui também fala sobre manter a vitamina D em dia. Teria que manter, e se você entender que não está indo para o sol, o único lugar, a única fonte que a gente tem de vitamina D é o sol. Então, se você não está presente, não expõe uma área de pele, digamos, uma blusa de alcinha ou um homem sem blusa, durante 10 minutos ou 15 ao sol, essa vitamina D possivelmente ficará insuficiente. Essa exposição que eu teria com a sua roupa andando na rua agora no Recife, que estaria apenas os braços, as mãos e o rosto, só as extremidades, não ia dar. Então, pessoas que trabalham em escritórios e não saem para o sol, elas certamente já têm a vitamina D baixa e talvez não precisasse nem medir no sangue, fosse diretamente suplementar. Suplementação da vitamina D seria com a nutricionista. Nutricionista, por exemplo. O médico também faz a suplementação quando verifica a deficiência. No caso, o endócrino, né? O endocrinologista poderia fazer. Qualquer médico deveria fazer isso, porque estudou na faculdade, deveria entender, principalmente, por exemplo, nos países frios que você falou na Alemanha, o sol se põe realmente, é à noite, 4 da tarde já está à noite, 7 da manhã também, ela começou a nascer o sol, quem está trabalhando não tem sol. Toma-se vitamina D imediatamente, crianças e adultos, porque não existe o contato com o sol. Eu não preciso medir, não preciso gastar dinheiro com exame para ver também, pelo bom senso. Ok, vou pedir licença aqui às nossas convidadas, excelentes explicações, suplementação da vitamina D, se houver aí a necessidade, só com o profissional médico, né? Ou com a nutricionista. É bom você ficar atento, porque às vezes a gente lê algumas coisas na internet e essas coisas são mitos que podem atrapalhar, sim, a você que está em casa. Então, se tem dúvidas sobre suplementação, sobre a falta da vitamina D, procure o médico, converse um pouco que ele vai dizer o que é ideal para a sua situação. A gente vai a um rápido intervalo agora, mas antes, a gente lembra que tem receita do dia no próximo bloco do programa e tem um recado da Luciana Luna. Olá, Luciana! Olá, Valson! Hoje nós vamos fazer uma cuca de leite condensado. Se você está curioso para saber todos os detalhes desta receita, não sai daí que a gente volta já já. Voltamos para deixar você que está em casa com água na boca. A partir de agora chegou o momento da nossa receita do dia. Vamos aprender a preparar uma cuca de leite condensado. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Eu ouvi dizer que a cuca é típica do sul do Brasil. Sim ou não?
sim ou não, eu tenho certeza que o Brasil inteiro vai amar esta receita. Hoje nós vamos fazer uma cuca de leite condensado. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes desta deliciosa receita. Nós vamos precisar de 1,5 caixas de leite condensado, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 xícaras de leite, 3 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de açúcar, um ovo inteiro, 2 gemas, 1 colher de sopa de amido de milho e 1 colher de sopa de fermento. O primeiro passo da nossa receita é fazer a massa. Nós vamos precisar do trigo, do açúcar, do ovo, da manteiga e do fermento. Então a gente vai misturar tudo no bol e fazer uma farofinha. Com as mãos a gente vai misturar tudo. Com a massa já pronta, num recipiente eu vou colocar metade dela para forrar o fundo. Isso a gente vai reservar aqui e vamos para o recheio. E no recheio nós vamos precisar de leite condensado, a gema, o leite e aqui o amido de milho. Nós vamos colocar tudo numa panela e mexer até que fique bem cremoso. Eu sempre deixo um pouquinho do leite para dissolver o amido de milho. Aqui a gente dissolve e depois mistura. Agora em fogo médio nós vamos ficar mexendo até engrossar. O creme já está pronto, agora nós vamos para a montagem. Essa é a consistência do creme, ele fica como um mingauzinho. E agora nós vamos colocá-lo por cima da massa. E agora a gente vai colocar outra camada de massa. Pronto, já colocamos a segunda camada, agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutos ou até dourar. Esta foi a nossa receita de hoje. Você pode servi-la fria ou até mesmo geladinha. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Muito obrigado a Luciana Luna por mais uma receita prática e deliciosa aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet, fanpage. Você vai encontrar o vídeo lá com a receita completinha. Luciana Luna, muito obrigado mais uma vez. E tem mais coisa boa aqui no nosso programa. A partir deste momento, vamos conferir as oportunidades de emprego. Pegue papel e caneta, anote as oportunidades e boa sorte! Muita atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Olha só, oportunidades para hoje, 2 vagas para vendedor pracista,
2 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$1.000, 2 vagas para vendedor pracista. Tem mais oportunidades que vamos conferir, olha só. Uma vaga para gerente regional júnior, uma vaga. Superior completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$2.500 é o salário, uma vaga para gerente regional júnior. Mais vagas de emprego você quer? Olha só, tem mais. Uma vaga agora para manicure, uma vaga. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$998 é o salário, uma vaga para manicure. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, você vai pegar agora o papel e a caneta, anotar o número que é o 3355-2900. 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos falar mais sobre os cuidados com a pessoa idosa. Tem muita gente participando aqui no nosso WhatsApp, 99209-4819. Você mandou sua pergunta? Fique atento que ela vai ser respondida a partir de agora. Olha só, tem a participação lá de Palmares. Olha só, a Maria José está acompanhando aqui o nosso programa, dizendo que a mãe dela tem 85 anos e nunca tomou vacina. Mesmo que ela receba, né, a visita do pessoal do programa de saúde, ela ainda não tomou essa vacina. Por enquanto, ela fala que ninguém vai aplicar nela essa vacina. Ela fica preocupada com as doenças que estão aparecendo. Aí queria saber, né, de que forma ela poderia tentar convencer a mamãe de 85 anos a tomar a vacina da gripe. Não é fácil. Não é fácil. É um desafio, hein, doutora? Primeiro é conversar com ela e saber qual é a razão dela. Ela deveria fundamentar, né, de adulto para adulto, né? Uma pessoa idosa com uma pessoa outra adulta. Se ela justificar, olha, porque eu já tive um medo, já aconteceu isso com essa outra pessoa, então fica mais difícil de convencer, porque ela tem uma base, entendeu? Ela tem uma história de vida para relatar. Mas, diante da situação estatística, a filha pode contra-argumentar, dizendo que é bem importante, mamãe, inclusive, que a gente está ficando mais velho, acontece de pessoas de terem um resfriado que a gente chama mal curado, e que aí, além do vírus, bactérias se sobrepuseram em cima da gripe, e aí eu tive que me internar. Então, o que a gente menos queria, mamãe, era uma gripe complicada, que virasse bactéria em forma de pneumonia e a senhora se internasse. Então, por isso, eu gostaria que se vacinasse. Pronto, aí já convenceu. E já se protegeu. Já fez assim. Próxima pergunta fala sobre alimentação. Minha mãe, de 75 anos, não consegue ficar distante do café. O café pode ser prejudicial à pessoa idosa? O café, O excesso, eu acho mais. o excesso, ele é prejudicial. E em medidas adequadas, tem estudos até que relatam a cafeína com a diminuição de demência. Então, assim, tem que ver a quantidade, né? Se ela está tomando em altas doses. Tudo em excesso é prejudicial. Exatamente. Principalmente nas extremidades, né, doutora? Com a criança, as extremidades da vida, criança ou idoso. Se exagera, pode ter a complicação. O corpo mesmo diz, né? O corpo reclama. Então, até o jovem que resolve tomar cerveja e passa da dose, ele se intoxica e vai bater na emergência. O corpo não quis o excesso. Então, descobrir o limite do prazer e do excesso e do efeito colateral deveria ser... Isso varia também, né? De pessoa para pessoa, né? Varia. A pessoa responde de uma forma diferente. Às vezes a cafeína não faz quase efeito nenhum numa pessoa, mas em outra provoca diversos efeitos prejudiciais. Como taquicardia e a questão do sono, de dizer que tira o sono, mas também tem muito a ver com o horário que a pessoa tomou, porque ela vai ser metabolizada. Se eu tomar café pela manhã e não tomar à noite, o meu sono não vai ser por essa cafeína que eu vou ficar sem sono. Tem pessoas, fica à vontade. desculpa, tem pessoas que passam mais de 8 horas para metabolizar, por exemplo, a cafeína. Então, esse tipo de pessoa já tem que observar que não vai poder tomar café no final da tarde, porque provavelmente vai ter dificuldade para dormir. Sono. E nessa fase da vida, né, o sono é meio que fracionado, né, doutora? Tem idosos que costumam cochilar durante o período da tarde, aí à noite dormem um pouco.
Eu vi muitos relatos já sobre isso. Porque aqui já teve vários programas, né? Do sono para lá, sono para cá. Veja só, a gente tem que individualizar isso. E essa parte das dormidas que são partidas, às vezes eu gosto muito assim de filosofar e comparar a uma máquina velha que você gostava muito daquele seu liquidificador General Electric, aquele bem antigo, que era de aço com tudo, e que você tem ele funcionando até hoje, porque ele era uma ótima máquina. E o que acontece? Você vai ligar para fazer seu suco e logo depois você queria bater uma sopa. Você faz, não, desliga que ele está esquentando, senão eu perco a minha máquina. O corpo do idoso, quando ele percebe que ele precisa de repouso, por qualquer razão, não estou dizendo qual foi o problema metabólico, qual foi a doença que fez ele querer dormir, e que ele, no sofá, ele dá uma dormidinha, ele precisou se desligar. Então, o cuidador, por favor, não fique lhe acordando, porque esses são 5 segundos, ele acorda já. Então, ele vai reencher, ele vai esfriar o seu liquidificador que estava quente, e vai ficar legal para fazer o restante das coisas. Esse pequeno cochilo não vai faltar para a noite. E a quantidade de horas de sono varia de pessoa para pessoa e com a quantidade de atividades físicas que foram realizadas ao longo do dia. Então, tem um gasto como do seu celular. Se você mandar 1000 fotos no celular, ele acaba a bateria. Se você não mandar nada, ele não acaba. O idoso e com a imobilidade e acamado, ele precisa dormir menos. Com 4 horas, ele já está com a sua energia, as suas células carregadas em sua bateria. O que é super complicado para o cuidador, porque o cuidador que está observando o idoso, ele gostaria de dormir 8 horas. Não será possível e também não seria indicado dar remédio para dormir, porque eu quero que o idoso durma 8 horas. A célula dele não... mas a célula dele não... em relação a fazer com que o idoso ele durma. Que ele durma, mas eu quero dizer, é justamente isso. Quando o seu corpo estiver repousado, não adianta você colocar sono artificial em cima dele, porque ele vai ficar apenas ressacado. Tente enxergar quando um recipiente já está cheio. Então, a minha bateria do meu celular já está cheia. Não adianta eu colocar. E se você assim quiser, porque o idoso estava acordado e falando à noite, você foi o cuidador, você vai colocar, essa droga vai impregnar, ele vai dormir, certo? Ele vai dormir, mas depois ele vai se acordar. Então, o plantão do seu colega, então, por favor, sejam colegas, cuidadores com cuidador, não esqueça do amor ao próximo, lembre que o plantão do outro vai ser difícil, porque o paciente ficará acordado ao longo do dia. Ao longo do dia também, esse idoso às vezes vai várias vezes, né? Em vários momentos ele vai até a cozinha para pegar alguma coisa, às vezes para beliscar. O ideal, durante o dia e durante a noite, se ele não tem um cuidador, é deixar o espaço quanto mais livre melhor, deixar uma luz acesa, deixar o que ele mais gosta de beliscar durante a madrugada, por exemplo, mais fácil, né? No local mais fácil, de fácil alcance para esse idoso, para evitar um problema, né? Como uma queda, por exemplo. Vocês recomendam isso? Tem essa preocupação também em colocar em destaque, assim, mais próximo do idoso, o que ele gosta de comer? A água, por exemplo, deve estar sempre o mais fácil possível, né? Com a caneca já no bebedouro, os alimentos já preparados, semi-preparados sobre refrigeração, se for uma fruta. A estrutura do local também tem que ser adequada para que justamente não aconteça nenhum acidente. Se possível, deixar alguma luz acesa ou da cozinha ou do banheiro, para que ele não levante à noite no escuro e caia. Né? Essas coisas que devem ser feitas. Se ele morar só, né, alguém da família ter esse cuidado de sempre estar observando. A mobilidade ali dentro da casa é muito importante, porque uma queda no idoso pode ser fatal. Sim. Geralmente é uma fratura de fêmur logo que acontece, né, uma das mais comuns, mas aí o que eu quero dizer? Então, os obstáculos devem estar não presentes. Então, se tiver tapete, retire o tapete. Importante uma visita domiciliar com profissionais de saúde, que pode ser a equipe multidisciplinar, que é aquela toda que a gente citou, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico, psicólogo, profissional da educação física, mas que estejam presentes, que se entendam entre si, porque eles vão enxergar o risco do complexo cuidador, ambiente, paciente e entender que aquele item era muitas vezes mais importante do que o remédio de dormir ou do remédio da dor do joelho, entendeu? Então, retirar o tapete era mais importante. Então, numa visita médica, em vez de eu ficar muito preocupada, às vezes, com determinadas medicações, eu estou mais preocupada se a bengala do meu paciente, na ponta da bengala, se a borrachinha está nova ou se está velha, porque vai cair.
Mas a tendência é, doutor, me dê um comprimido, doutor, resolva o mesmo remédio. Não, eu quero que o senhor não caia, não se interne, não quebre o fêmur. Então me dê a bengala para cá, que eu vou examinar a borrachinha. É isso que eu faço. Examine a borracha da bengala do seu paciente. Para evitar queda, né? Sim. Tem outra pergunta aqui interessante no nosso WhatsApp em relação a se existe algum alimento ou grupo alimentar que vocês nutricionistas consideram como esse grupo alimentar como vilão. Acho que seria os industrializados que a gente falou no as decorrer do gorduras programa. saturadas, né, em excesso, as gorduras trans, que são muito presentes nos alimentos já processados que a gente falou, eu acho que são os mais vilões, não só para os idosos, mas para toda a população. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte, doutora. A mãe dela tem 83 anos e está acamada há 6 meses. Ou é há 6 anos, ela não deixou claro. Tem 83 e está acamada há 6. Pode ser 6 meses ou há 6 anos. Ultimamente ela vem, né, dormindo muito durante o dia e à noite ela não dorme. Ela está dizendo que só consegue dormir depois das 2 horas da madrugada. Já tentamos regular com medicação, essa medicação passada, né, pela geriatra, mas não conseguimos. Ela está acamada há 6 anos. Teria alguma orientação específica para isso, doutor? Teria. Primeiro é o reconhecimento de que já foi para um profissional de saúde, foi para um especialista, que já lhe deu dicas, que já fez alterações medicamentosas. A solução não era medicamentosa. Então, invista em exercício físico, invista em terapeuta ocupacional, que não é para passar o tempo, ele estuda as atividades da vida diária e tenta fazer uma harmonização da realidade dessa pessoa com atividades para ela realizar ao longo do dia, mesmo estando acamada. Então, não seria um remédio que iria solucionar, porque certamente esse colega já teria descoberto a razão. É difícil, às vezes, gastar dinheiro com um profissional de saúde, com um ser humano, mas é mais fácil gastar dinheiro com comprimido, que é prático ir na farmácia, aí você materializa aquilo e traz para si. Mas vai ter efeito colateral, esse caso já não foi resolvido, então, de preferência, agende uma visita domiciliar para fazer o estudo desse complexo que eu falei, cuidador, ambiente e paciente. Ótima explicação, vou pedir licença pela última vez aqui às convidadas. No começo do programa a gente fez a nossa pergunta, a enquete do dia. Hoje a pergunta foi a seguinte: você possui dificuldades para cuidar do seu paciente, né, do seu parente idoso? Das pessoas que ligaram e participaram, 58% disseram que têm dificuldades em tratar ali com o parente idoso, em cuidar desse idoso. 42% disseram que não. Que bom, né, que 42% disseram que não tem dificuldades. E para quem tem dificuldades, pode-se buscar ajuda. Terapeutas ocupacionais, geriatras, nutricionistas podem ajudar você que está em casa a minimizar, né, essa dificuldade em tratar com o idoso. Muito obrigado você que ligou, que participou. Também muito obrigado aqui às nossas convidadas. Vou abrir espaço para as considerações finais. Vânia Cruz, nutricionista, muito obrigado por sua participação. O espaço agora fica aberto para o último recado. Fique à vontade. Muito obrigada pelo convite, né, mais uma vez. E eu queria deixar um recado aqui, que a alimentação saudável e a prática de atividade física deve ser realizada desde muito cedo, né? Para quando a gente chegar na fase mais idosa, a gente possa ter mais saúde. Agora, se você já é idoso e não teve uma alimentação saudável no decorrer da sua vida, né, e não fez nenhuma atividade física, não fique triste. Você pode começar hoje, né? Você pode começar agora. Nunca é tarde para você mudar. A partir do ponto que você começar a mudar a sua alimentação e começar a fazer atividade física, você colherá benefícios e poderá viver uma vida muito mais saudável e com qualidade de vida. Mais uma vez, muito obrigado, Vânia. Também queria agradecer a doutora Flávia Goldman, ela que é médica, membro da Sociedade Alemã de Geriatria, preceptora da residência médica lá de geriatria do Hospital Português. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Aquele último recado, fique à vontade. Por nada, o último recado é em relação a empatizar. O tema é cuidado com os idosos. Eu queria dizer que nós todos somos cuidadores. Eu, Flávia, médica, o terapeuta ocupacional que cuida, o profissional contratado formalmente por uma família também é um cuidador. O familiar também que não tem esse profissional, ele também é cuidador. Então estamos todos no mesmo barco. Vamos dar as mãos para viver da melhor forma essa fase que é o envelhecimento. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho, por sua audiência.
Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!